sem perdermos tempo, né? Vamos aí continuar no capítulo 2, falar sobre o procedimento preparatório do inquérito civil, né? A gente falou no capítulo 1, né? Falamos na instauração do inquérito civil e agora nós vamos falar do procedimento. Primeiro, como é que ele se inicia, agora como é que se procede, como é que se prepara, né? Procedimento preparatório. Artigo 16, o órgão de execução, né? Lembrando, quais são os órgãos de execução? Procurador-Geral de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público, Colégio de Procuradores, né? Os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça. São esses os órgãos de execução da função fim do Ministério Público, da função típica. O órgão de execução poderá instaurar procedimento preparatório de inquérito civil de ofício, ou seja, partindo dele mesmo, ex officio, a partir de notícia de fato, conforme já abordamos, notícia de fato, ou por determinação do Conselho Superior. Então tem essas duas possibilidades. Quando esclarecimentos complementares se fizerem necessários para formar o seu convencimento sobre o cabimento, em tese, da tutela de interesses ou direitos a que se refere o artigo 13 desta resolução, identificando os investigados ou o objeto. Então, o que diz o artigo 13? Vamos voltar lá rapidinho. Sempre que tomar conhecimento de condutas que constituam lesão à ordem jurídica, ao regime democrático e aos interesses sociais e individuais indisponíveis, isso também está na Constituição, deverá o órgão de execução do Ministério Público adotar as providências necessárias, né? Ou caso não tenha atribuição, cientificar o órgão que a possua. Ou seja, é a função principal do MP, né? Então, em tese, quando eles vão proceder, né, à preparação do inquérito civil, a partir de notícia de fato ou por determinação do Conselho Superior, quando esclarecimentos complementares se fizerem necessários para formar o seu convencimento. Então, é um processo de cognição, de conhecimento, de convencimento sobre o cabimento, em tese, da tutela de interesses ou direitos a que se refere o artigo 13, né? Dos interesses coletivos e individuais, indisponíveis, né? Do Estado Democrático de Direito e etc. E todas aquelas prerrogativas, até constitucionais, que nós já conhecemos a respeito do MP. Identificando os investigados ou o objeto, né? Podem ser pessoas ou pode ser um objeto, um fato em si, um acontecimento. Parágrafo 1º. O procedimento preparatório deverá ser instaurado por portaria, observando o que couber o disposto no artigo 25 desta resolução, sendo autuado com o número sequencial a do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual conversão. É uma parte simplesmente burocrática. O procedimento vai ser instaurado por portaria, né? Considerando no que couber o disposto no artigo 25, vamos lá no 25 então. A gente traz ele para cima, para enriquecer, facilitar a nossa compreensão da lei e não precisar ficar indo e voltando. O que diz o artigo 25? Vamos pegar só o caput dele, né? O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de 1 ano, que poderá ser prorrogado quantas vezes forem necessárias a cada decisão que determinar a realização ou conclusão de diligências imprescindíveis para a investigação. Diligências são procedimentos investigatórios, oitiva de testemunhas, visitação de locais, inspeções e etc. Então, eu vou copiar o 25, vou levar ele lá para cima, porque quando a lei lá no artigo que a gente está, que é o... Rapidinho a gente vai chegar nele. Acho que é o 13, né? Não, 13 não, 16. Parágrafo 1º do artigo 16. O procedimento preparatório deverá ser instaurado por portaria, observado no que couber o disposto no
artigo 25. Eu botei o caput do 25 aqui, Ctrl V, vou reduzir o tamanho da fonte, para vocês notarem que trata-se de uma referência. Vou botar em itálico também, que aí fica... E ainda vou botar aspas aqui, para ficar mais bonitinho ainda. Olha aí que moleza. Né? Então, observado no que couber o disposto no artigo 25 desta resolução, eu botei o caput dele, ele é maior do que isso, tá? Mas basta o caput para lembrar do que se trata, sendo autuado, né, o procedimento preparatório com a numeração sequencial do inquérito civil, né, e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual conversão. Conversão eu estou imaginando, né, que possa haver alguma espécie de mudança e se um procedimento for convertido em outro, de outra natureza, né, você mantém a numeração, não altera a numeração. Isso, enfim, não é essencial, né, para o nosso... Essencial é entender o funcionamento dos procedimentos em si. Inciso 2º, ou parágrafo 2º, melhor dizendo, o procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 dias, então a gente grifa aqui 90 dias, prorrogável por igual período uma única vez. Veja que antes a gente falou de 1 ano, podendo ser prorrogado quantas vezes necessário. Já o procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 dias, prorrogável por igual período uma única vez. Então, o procedimento preparatório ele deve ser concluído no prazo de 90 dias, prorrogável por igual período. Então, pode chegar a 180, única vez só. Já o que determina o artigo 25 é o inquérito civil e não o procedimento preparatório. Tem um procedimento preparatório para iniciar o inquérito civil. Ao iniciar o inquérito civil, ele deverá ser concluído no prazo de 1 ano, que poderá ser prorrogado quantas vezes forem necessárias, certo? A cada decisão que determinar a realização ou conclusão de diligências imprescindíveis para a investigação. Como está tratando de coisas muito sérias, interesses individuais e coletivos da sociedade, existe essa prerrogativa de prorrogá-lo indefinidamente, né? Repeti-lo. Claro que isso nunca vai durar mais de 5 ou 6 anos, sei lá. Eu não tenho como afirmar. Capítulo 3, da instrução, certo? Instrução é, mais uma vez, a fase de cognição, de conhecimento, de coletar evidências, provas, depoimentos e por aí vai. Artigo 17. O inquérito civil e o procedimento preparatório serão presididos pelo membro do MP a quem for conferida a atribuição, né? Cada um no seu quadrado, nos termos da normatização de regência. São as normas, tem outras normas que vão reger isso, certo? Com mais detalhes ainda. É um calhamaço enorme. Parágrafo 1º. O presidente poderá designar servidor do Ministério Público para secretariá-lo, o presidente desse procedimento, né? Certo? O cara que está presidindo o procedimento. O presidente poderá designar o servidor do MP para secretariá-lo, né, cuidar de toda essa parte burocrática, documentação, juntar provas, autos, etc. Ou, na sua falta, pessoa idônea, que firmará termo de compromisso, que vai assinar lá, né, que se responsabiliza pelos seus atos. Parágrafo 2º. Para o esclarecimento de fato objeto de investigação, poderão ser colhidas todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, ou seja, apenas provas obtidas por meios lícitos, com a juntada das peças em ordem cronológica de apresentação. Você vai formando um processo, né, que é composto de autos, que são pedacinhos de processo, que vão seguir uma ordem natural, conforme forem sendo juntados, é uma ordem cronológica de apresentação. É
como um livro que se escreve, né, dividido em capítulos, com tantas páginas, as páginas são numeradas, normal. Parágrafo 3º. As páginas do inquérito civil e do procedimento preparatório deverão ser numeradas, acabei de falar isso, né? Juro que eu não sabia, contendo cada volume no máximo 200 folhas, rubricadas pelo presidente do inquérito ou pelo secretário. Lembrando que isso está ficando cada vez mais digital, tá? Então, a tendência é que esse parágrafo fique ultrapassado com o passar do tempo. Mas em autos físicos ainda, lembre-se que é no máximo 200 folhas e rubricadas pelo presidente, né? O membro que está presidindo tanto o procedimento preparatório quanto o inquérito civil, ou pelo secretário. Quarto, as diligências realizadas para a instrução do inquérito civil ou do procedimento preparatório serão documentadas mediante termo ou ato circunstanciado, que é ato detalhado, certo? É um documento que detalha tudo que foi feito, assinado pelo presidente, pelo secretário e por qualquer interessado presente, que poderá ir lá assinar também, atestar que a veracidade daquilo ali, né? Aprovar, dar o aval, melhor dizendo. Quinto, as declarações e os depoimentos sob compromisso serão tomados por termo pelo membro do MP, assinado pelos presentes ou, em caso de recusa, por 2 testemunhas. Por algum motivo alguém pode não querer assinar, né? Eu não sei exatamente dizer porquê, mas em caso de recusa vai ter que haver 2 testemunhas lá assinando, esse cara se recusou. Então, nós somos testemunhas disso, desse fato. Artigo 18. No caso de o dano ou de sua ameaça estender-se a áreas abrangidas por mais de um órgão de execução do MP, vamos supor que seja um inquérito civil e que ele aborde coisas relacionadas a direitos humanos e, ao mesmo tempo, coisas que tenham a ver com danos ao patrimônio público, e elas se misturem, né? Competências vão se misturar aí, porque a MP é dividido uma organização, um organismo com vários órgãos, que cada órgão cuida de partes específicas. Quando essas partes começam a se misturar em um inquérito civil ou num procedimento preparatório, no caso então vamos repetir, no caso de o dano ou de sua ameaça estender-se a áreas abrangidas por mais de um órgão de execução do MP, o inquérito civil ou o procedimento preparatório será presidido pelo membro do MP que primeiro houver instaurado a investigação ou proposto medida judicial pertinente, ressalvado o que dispõe o artigo 93, inciso 2º da Lei 8078. Não vamos lá nessa lei, mas o que quer dizer é o seguinte: quem vai presidir quando houver uma espécie de, não conflito, mas mistura de competências, né, num mesmo procedimento preparatório, num mesmo inquérito civil, quem vai presidir vai ser aquele que deu início a tudo, certo? A autoridade que iniciou, que pela primeira vez tomou a iniciativa de instaurar o inquérito civil. Artigo 19. Para a instauração do inquérito civil e do procedimento preparatório, o órgão de execução, observados os permissivos constitucionais e legais, ou seja, o que autoriza a Constituição e as leis, poderá especialmente, inciso 1, expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. Alguns membros têm a prerrogativa de agendarem a sua ida. Eles não vão na hora que requisitarem. Eles têm o direito de dizer, não, eu vou dia tal. Como um ministro de Estado, um secretário de Estado, determinadas autoridades têm essa prerrogativa. O próprio presidente da República, enfim, né? Se for uma causa de que trate o Ministério Público da União. Outra prerrogativa, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta
ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ele pode requisitar informação absolutamente de qualquer autoridade no país inteiro, certo? Porque tratam-se de interesses difusos, indisponíveis, né? Que não se perdem com o tempo, né? Esqueci a palavra que caracteriza isso, irrevogáveis, enfim, fugiu-me agora. 3. Promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere o inciso anterior. Então é a mesma coisa, né? Ele tem o direito de requisitar, né? E promover, vamos voltar aqui, requisitar informações, exames periciais, documentos de autoridades, de toda e qualquer autoridade. E promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere o inciso anterior. Um inciso complementa o outro, né? 4. Requisitar informações e documentos às entidades privadas ou às pessoas naturais para instruir procedimentos ou processos em que oficie. Então ele pode requisitar de particulares, né? Informações necessárias para instruir seus procedimentos ou processos. Requisitar, no 5º, a autoridade competente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível. Se num determinado momento alguém pisou na bola, alguma autoridade, ela está sujeita à requisição, né? Aqui o MP requisite a autoridade competente que instaure uma sindicância, e a sindicância pode gerar um processo administrativo cabível em cima dessa autoridade que se omitiu, que não quis prestar informação, que não atendeu à requisição de comparecer lá para ser ouvida, etc. 6. Praticar atos administrativos executórios de caráter preparatório. Com isso você pode imaginar uma infinidade de coisas. 7. Ter acesso a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviços de relevância pública. Isso é muito sério. Ter acesso a qualquer banco de dados de caráter público. Não é pouca coisa. Muita informação aqui eles podem ter acesso. 8. Convocar audiência pública, né? Mais na frente vai se falar de audiência pública nessa resolução. Parágrafo 1º. O PGJ deve encaminhar no prazo de 10 dias os ofícios expedidos pelos membros do MP ao Presidente da República, Vice-Presidente da República, governadores de Estado, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, ministros de Estado, ministros de tribunais superiores, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do MP, membros do MP que atuem junto aos tribunais, né, são aqueles membros do MP que atuam junto a tribunais de contas, e conselheiros dos tribunais de contas. São todos os órgãos de alto escalão da administração pública brasileira, certo? Então ele deve encaminhar no prazo de 10 dias, né, não vamos nos perder também no raciocínio aqui, ofícios expedidos pelos membros do MP a essas autoridades, que são todas praticamente, conselheiros de tribunais de contas, desembargadores e chefes de missão diplomática de caráter permanente, são aqueles diplomatas, né, embaixadores que moram fora do Brasil, lá na respectiva embaixada ou consulado, não cabendo à chefia institucional a valoração da essência do ofício, podendo deixar de encaminhar aqueles que não contêm os requisitos legais ou não empreguem o tratamento protocolar devido ao destinatário. Vamos ver se eu entendi bem isso. Eles podem enviar, no prazo de 10 dias, os ofícios a todas essas autoridades, certo? Não cabendo à chefia institucional a valoração da essência do ofício, ou seja, o que está contido no ofício. Não cabe à chefia institucional. Que chefia é essa? É a chefia do MP? Podendo deixar de encaminhar aqueles que não contenham os requisitos legais ou não empreguem o tratamento protocolar devido ao destinatário. Confesso que vou ler isso depois para tentar entender melhor. Acho que entendi, mas não vou iludir vocês aqui e
dá uma de João sem braço, não. Bem obscuro esse. Entendi, mas não entendi. Parágrafo 2º. As inspeções, perícias, diligências investigatórias e colheitas de depoimentos realizadas em outras comarcas poderão ser diretamente deprecadas ao respectivo órgão de execução do MP. Deprecação, certo? Existe um negócio no direito, em tribunais, em defensorias, que chama-se carta precatória. Então, o que acontece? Um acusado está sendo perseguido e ele cometeu um crime no estado de Pernambuco. Porém, ele fugiu por ter cometido esse crime, fugiu das autoridades, porque foi decretada a prisão dele, por exemplo, fugiu para o Rio Grande do Sul. Através de investigações, uma hora eles pegam o cara, eles descobrem onde o cara está. Tá? Raramente o cara escapa disso aí, pelas investigações, né? Principalmente hoje com tudo informatizado, com tudo filmado. E aí eles descobrem que o cara está lá no Rio Grande do Sul. O que ele vai fazer? Ele vai enviar uma carta precatória, né? Hoje em dia online, para a autoridade, se for um tribunal de justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para o Tribunal de Justiça do RS, entendeu? Pedindo para que o tribunal lá tome providências com respeito a esse caso, que vá atrás do cara, que tente ouvir o cara, que tente fazer alguma coisa, entendeu? É um pedido de ajuda, certo? Isso é uma carta precatória, certo? Então, as inspeções, perícias, diligências investigatórias e colheitas de depoimentos realizadas em outras comarcas poderão ser diretamente deprecadas ao respectivo órgão de execução do Ministério Público. Às vezes nem é uma coisa tão grave quanto a que eu falei, mas alguém que mora em outro estado precisa ser ouvido. Então, a autoridade daquele outro local será deprecada, receberá uma carta precatória, né, com relação a isso, com uma solicitação de oitiva de uma testemunha ou de um outro procedimento processual qualquer. Parágrafo 3º. Todos os ofícios que requisitem informações para instruir inquérito civil ou procedimento preparatório deverão conter a fundamentação legal, que é o princípio da motivação, a identificação do expediente, a descrição sucinta de seu objeto, bem como a fixação de prazo razoável para atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada. Bom, acho que é um inciso bem simples. Não vale a pena perder tempo com ele. Na hipótese do parágrafo anterior, deverá constar do ofício cópia da portaria que instaurou o procedimento, conforme a gente falava lá, ele é instaurado via portaria, ou a indicação precisa do endereço eletrônico oficial em que tal peça esteja disponibilizada, né? O endereço eletrônico ou um link ou um e-mail onde ele possa encontrar essa portaria, para ele saber que aquilo se trata realmente de uma coisa oficial. Parágrafo 5º, tem 2 pontos aqui que não era para estar, é um errozinho de digitação, deixa eu consertar aqui. Parágrafo. Ressalvadas as hipóteses de urgência devidamente fundamentadas, os prazos a que se refere esse artigo serão contados em dias úteis, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Então, se o inquérito começou hoje, o dia de hoje não conta. Porém, conta-se o último dia, entendeu? Então, se ele começou hoje, que é uma quarta-feira, e terminou na segunda-feira, hoje não conta. Então, conta quinta, sexta, são dias úteis. Sábado e domingo não conta, então segunda é o terceiro dia. É isso que quer dizer, tá? Terça será o quarto e quarta-feira será o quinto e por aí vai. Artigo 20. Qualquer interessado poderá, no curso do inquérito civil ou do procedimento preparatório, apresentar documentos que auxiliem na apuração do fato ou requerer cópias ou certidão de seu conteúdo, ressalvadas as hipóteses de autos ou de documentos sob sigilo,
assim determinado por meio de ato fundamentado do presidente do inquérito civil, e que será grafado em destaque. Tá? Qualquer interessado no curso do inquérito civil, ele tem direito, né, a apresentar documentos que auxiliem na apuração do fato, ou requerer cópias ou certidão de seu conteúdo. Isso é qualquer interessado, sabe? É o princípio da publicidade e transparência, salvo, né, aqueles ressalvadas as hipóteses de autos ou de documentos sob sigilo. Se tratar-se de um processo sigiloso, aí é mitigada a publicidade e a transparência. Parágrafo 1º. Ao presidente do inquérito civil, caberá o exame da pertinência e oportunidade, ou seja, conveniência e oportunidade, que a gente fala em direito administrativo, certo? É o mérito do ato, é o mérito do procedimento. Conveniência ou pertinência e oportunidade. Ao presidente do inquérito civil caberá o exame da pertinência e oportunidade dos documentos eventualmente apresentados, podendo, em promoção fundamentada, indeferir sua juntada ou determinar sua autuação em apenso. Ou seja, está havendo um inquérito civil qualquer que trate de um assunto qualquer, eu, como cidadão, vou lá e ofereço um documento que eu considero que é relevante. O presidente, a pessoa que está presidindo, o membro do MP que está presidindo o inquérito civil, poderá, fundamentadamente, né, ele vai ter que dizer por quê, indeferir a juntada, dizer, não, esse seu documento aí, você até acha que serve, mas não serve para nada. Ou determinar a autuação, que é o quê? Incluí-lo aos autos, em apenso, a pensar, enfiar ele nos autos, certo? É basicamente isso. Parágrafo 2º. Se no curso do inquérito civil novos fatos indicarem a necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o presidente poderá aditar a portaria ou determinar a extração de peças para a instauração de outro procedimento, respeitadas as normas incidentes quanto à divisão de atribuições. Ou seja, se durante o inquérito surjam novos fatos que indiquem a necessidade de investigação de outro objeto, outro assunto, diferente daquele que está sendo investigado, o presidente poderá aditar, que é modificar a portaria, ou determinar a extração de peças daquele inquérito civil para formar um outro com essas novas que chegaram. Você está entendendo? E daí vão surgir, vai haver uma distribuição de atribuições, divisão de atribuições, e provavelmente vai surgir outro inquérito civil, um tratando de um assunto e um tratando de outro. Não sei se foi claro. Artigo 21. Os centros regionais de apoio administrativo e institucional e o centro de apoio operacional, lembra disso? São órgãos o quê? Auxiliares. Está lá na Lei 8625. Os centros regionais de apoio administrativo e institucional e o centro de apoio operacional competente prestarão o apoio necessário na prática dos atos do inquérito civil e do procedimento preparatório, sempre que solicitados na medida de suas atribuições, dentro do limite de suas competências, né? E aí eu deixei aqui já, para quem for estudar depois, quando eu liberar o PDF, lembrando o que são os centros de apoio, o que são centros regionais e outros órgãos auxiliares do MP. Certo? Bom, vamos parar mais uma vez aqui no artigo 22, por causa do tempo, para o vídeo não ficar gigante. Mas já adiantamos bastante. Eu vou dar uma parada e vou decidir se adianto mais um pouco nessa resolução, para já concluí-la aí no máximo 2 ou 3 dias, ou se eu trato de outro assunto. Ou se eu vou descansar e dormir. Tá bem? Vamos ver, né? Grande abraço aí e boa noite.